Palavra de Deus em Mateus capítulo 8, versículo 19, a palavra de Deus expressa por Jesus Cristo, poucos momentos antes dele voltar para o Pai. Jesus Cristo deixa algo muito importante, ele deixa uma palavra para a igreja. Ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então foi essa a ordem de Jesus. Jesus deixou para a igreja esse mandamento, para a igreja ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos. E esses discípulos serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, hoje nós estamos aqui cumprindo essa ordem de Jesus. Alguns irmãos que têm frequentado a nossa igreja, foram trazidos por alguém da igreja, que vieram e ouviram a mensagem do Evangelho e se converteram a Cristo, decidiram receber Jesus como Salvador. Então já atenderam essa primeira parte, quando Jesus disse vão, e eles ouviram, e depois então eles também foram acompanhados, eles se tornaram discípulos, e agora estão na outra etapa, que estão sendo batizados hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos dois que serão batizados hoje, e nós teremos mais 8 que serão batizados no próximo domingo. Então, nós vamos cumprir essa ordem de Jesus. É uma bênção, é uma alegria poder ver alguém dando esse testemunho público. Rapidamente, só quero dizer o que simboliza o batismo por imersão. Por que nós batizamos nas águas? Primeiro, porque foi assim que Jesus foi batizado. Jesus entrou nas águas e saiu das águas. Os batismos, todos os batismos que aparecem no Novo Testamento, diz que o batizando entrou nas águas com o batizador e saiu das águas. A palavra baptizo no grego significa mergulho, e não há nenhuma outra forma de batismo que se enquadra no que o apóstolo Paulo falou sobre o símbolo do batismo. O apóstolo Paulo diz que há uma identificação do convertido com Cristo através do batismo, em Romanos capítulo 6, Paulo diz que há uma identificação do batizando com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Ou seja, quando a pessoa passa aqui por esse processo, ela está dizendo que um dia ela morreu por alguma coisa. Ninguém deixa de ser um cristão se não morrer. A Bíblia diz que o grão de mostarda morre e cai no chão, e para morrer tem que brotar. Para se tornar um cristão, tem que morrer para uma vida governada por nós mesmos. Tem que morrer para uma vida a qual nós sejamos o dono do nosso nariz. Tem que morrer para uma vida dominada pelo pecado. Tem que morrer para uma vida sem Cristo, uma vida sem salvação. Quando a pessoa está debaixo das águas, ela se identifica, como Paulo falou, com o sepultamento de Cristo, ou seja, ela está dizendo que muitas coisas na vida dela foram sepultadas. E quando eu levantá-las, emergi-las, elas estarão dizendo que assim como Cristo ressuscitou, elas também, quando tomaram a decisão de morrer em Cristo para uma vida velha, de sepultarem muitas coisas na vida, sepultar o corpo do pecado, eles também levantaram em Cristo para uma novidade de vida. O único modelo que se enquadra nisso que Paulo falou é a imersão. Não há nenhum outro modelo de batismo que simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 4, que vocês depois podem conferir na palavra de Deus. Então, isso que nós estamos assistindo aqui é um testemunho de fé. O batismo é um público testemunho de fé. É alguém dando um testemunho público do que Cristo fez na vida dele. Assim como um casal, quando casa e aparece aqui, vem aqui diante de mim, aqui, ou outro pastor, e vem aqui fazer o casamento, eles vêm
mas eles não fazem aliança aqui. A aliança que eles trocam já está feita no coração. O batismo também é assim. Eles não serão salvos hoje, porque o batismo não salva, quem salva é Jesus. Eles virão aqui dizer publicamente: olha, nós já estamos salvos, mas publicamente estamos dizendo para vocês que nós nos rendemos a Cristo, nós entregamos nossa vida a Cristo, nós encontramos o que dá sentido à vida, o único que pode dar vida eterna, o único que pode perdoar os nossos pecados, o único que pode dar sentido à nossa vida. Estamos dizendo que encontraram Jesus. Então essa é uma oportunidade, e quem sabe algum dia vai ser a sua. Quem sabe um dia você também vai entregar sua vida a Jesus e você vai poder estar testemunhando essa fé em Jesus. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado pela vida do Vitor, do Vinícius, que hoje passarão aqui pelas águas. Muito obrigado, Senhor, porque eles, tão jovens, já entregaram a sua vida a Jesus e têm uma vida pela frente para investi-las no Teu reino. Faça desses dois jovens, Senhor, uma bênção por onde eles passarem. Que eles sejam fiéis até a morte e recebam a coroa da vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Vitor, o irmão confirma a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Meu irmão, mediante esta tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como seu único e suficiente Salvador? Sim. Meu irmão, mediante esta tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos cantar o coro desse hino, todo mundo junto em pé? Domingo que vem teremos mais essa festa. Felipe ia caminhando com uma pessoa que ele estava evangelizando, o primeiro-ministro da rainha de Candace. Felipe ensinou a Bíblia para ele. Felipe falou para ele de Jesus em Atos 8. Felipe falou para ele que Jesus foi aquele que morreu na cruz em nosso lugar. E Filipe disse para ele que todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. E aí aquele homem chegou para Filipe, quando passaram perto de um rio, e disse: eis ali água, que impede que eu seja batizado. Aí Filipe disse para ele: será lícito se você crer de todo o coração. Aí aquele homem disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Messias. Filipe desceu nas águas daquele rio e ali o batizou. Aí o texto diz que aquele homem seguiu jubilosamente o seu caminho. Você está aqui hoje, veio aqui hoje, você já é um crente em Jesus? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Então peça logo o seu batismo. É uma ordem de Jesus. Você vai obedecer a Cristo em tudo. Você está aqui nesta noite, você ainda não teve uma experiência de render-se a Jesus. Render-se, essa é a palavra. Eu sei que tem muita gente que conhece sobre Jesus, já ouviu falar de Jesus, mas é diferente render-se a Jesus. Esses jovens, eles deram testemunhos de manhã, disseram que conheciam a Bíblia, que já viam no lar que os
levavam à igreja, mas há um momento em que eles se rendem a Jesus. E se você está aqui hoje, você deseja render-se a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não perca essa oportunidade aqui. Entregue sua vida a Jesus. Vale a pena ser um crente em Jesus Cristo. Vale a pena ser um cristão. Um cristão. Vamos cantar o coro desse hino? Glória, glória, os anjos cantam lá. Os anjos cantam glória quando alguém se arrepende e se converte. Cantaram quando eles se converteram. Mas eu sei que também hoje está vendo alegria no céu com o batismo deles também. E quem sabe você tomando uma decisão hoje, você vai ser, o céu também vai se alegrar com essa sua decisão. Vamos louvar a Deus? Glória, glória. Pode colocar, não tem problema. Pode pôr dentro lá. Glória, glória, cantos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus. Com mais um remido entrar nos céus. Primeiro estrofe. Oh, que belos hinos cantam lá no céu, pois do mundo o filho mal voltou. Verde no caminho bom vai abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É um santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Amém. Você que nos visita, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Deus possa abençoar você e a sua família. Hoje é o dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é celebrado como o dia da Bíblia nas igrejas cristãs. E nós também, hoje de manhã, já tivemos um momento falando sobre a Bíblia. Nós estamos pregando aqui já há um mês sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então já falamos aqui quem é o Espírito Santo, como o Espírito Santo age, como permitir que o Espírito Santo habite em nós. O Espírito Santo foi enviado e ele habita em cada um daquele que se entrega a Cristo. Já falamos aqui muitas coisas sobre o Espírito Santo e hoje, como é o dia da Bíblia, nós estamos falando sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Já falamos sobre o Espírito Santo e a igreja, já falamos sobre o Espírito Santo e a pessoa que ainda não entregou a vida a Cristo, a ação do Espírito Santo no mundo. Mas hoje, vamos continuar à noite ainda aqui, no culto, falando sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Então abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Se a multimídia puder nos ajudar, Colossenses, capítulo 3. Carta aos Colossenses, capítulo 3. Versículos 16 e 17, a partir do versículo 16 até o versículo 25. Palavra de Deus na carta aos Colossenses. Essa carta é escrita pelo apóstolo Paulo, a igreja que ficava em Colossos. Paulo vai escrever essa carta àquela igreja. Ela é chamada de carta cristocêntrica, porque é uma carta que Paulo escreve para enfatizar a centralidade de
Cristo na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Então diz assim esse texto especificamente que nós vamos meditar hoje. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Mulheres, sujeite cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame sua mulher, não a trate com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, sabendo, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, o Senhor, vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra, amém? Vamos orar. Recline a sua cabeça onde você está. E vamos orar juntos. Só Senhor Deus e nosso Pai. Oh Deus, muito obrigado pela Bíblia. Muito obrigado, Senhor, porque esse livro não é um livro tão somente especial. Ele é muito mais do que isso. Esse livro é a Tua palavra. É a mensagem do Senhor para nós. É a carta de amor que o Senhor deixou para todos nós. Oh Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por ela estar em nosso alcance. Muito obrigado por termos a liberdade de lê-la, estudá-la, pregá-la. E agora, Senhor, que o Espírito Santo possa revelar, possa iluminar, possa fazer com que cada coração aqui entenda a importância da Tua palavra e possa entregar hoje aqui o seu coração, abrir o coração para que essa palavra habite ricamente. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto nós estamos lendo aqui, acabamos de ler em Colossenses, ele tem um texto paralelo na Bíblia. Ele tem um texto com a mesma ênfase, um texto gêmeo dele, na carta aos Efésios. A carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, elas são conhecidas no meio teológico como irmãs gêmeas, porque elas têm um conteúdo muito parecido. Efésios foca a igreja, Colossenses foca Cristo, mas elas são muito parecidas. Esse texto que nós acabamos de ler é aquele texto que muita gente conhece lá de Efésios, cheios do Espírito. E ele depois vai falar que quando nós estamos cheios do Espírito, nós falamos com salmos, hinos, cânticos espirituais, nós sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. E também depois ele fala dos relacionamentos familiares, tal qual aqui em Colossenses. Aqui em Colossenses, ele vai dizer, ao invés de encheios do Espírito, ele começa dizendo: habite ricamente a palavra de Deus nos vossos corações. Por quê? Porque não podemos separar uma coisa da outra. Um crente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é a pessoa em que a palavra de Deus habita ricamente no coração. E você não pode ser cheio do Espírito Santo a menos que a palavra de Deus habite ricamente no coração. É impossível separar palavra da plenitude.
Eu falei hoje de manhã aqui, que eu ouvi um sermão essa semana, do pastor Augusto Nicodemos, em que ele disse uma coisa interessante, pura verdade, que quando você quer ter a unção do Espírito Santo, mas você não quer que isso seja cheio da palavra, firmado na palavra, o cristianismo, a prática religiosa vira misticismo. Quando você quer ser cheio da palavra, mas não quer ser cheio do Espírito, fica uma ortodoxia fria, fica uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade oca. Então, os dois são inseparáveis. Quem tem me ouvido aqui falar sobre o Espírito Santo está entendendo melhor o que eu estou dizendo, porque semana passada nós falamos sobre a plenitude do Espírito Santo. Está cheio. Então você não pode separar uma coisa da outra. Nós estamos vendo muitos absurdos acontecerem em nome de Cristo. Nós estamos vendo pessoas fazerem coisas absurdas em nome da Bíblia, em nome do Evangelho. E na maioria das vezes o que acontece é que essas pessoas buscam a unção, mas não buscam a palavra. E o que elas fazem não tem respaldo na palavra de Deus. Então, muita coisa que nós vemos hoje com o nome de evangelho na televisão me faz até vergonha. Falta uma palavra de Deus habitando ricamente para aquilo que fizer, for consequência de uma vida cheia do Espírito, mas e uma vida cheia da palavra de Deus. Essa palavra da verdade, essa palavra do Evangelho, é essa palavra que dá vida, é essa palavra que sustenta. Se você permitir que a palavra de Deus habite ricamente em sua vida, ela vai transformá-lo a cada dia, a cada dia, a cada dia, mais e mais. O Emerson diz que sentir-se, habitar significa sentir-se em casa. Quando você começa a ter intimidade com a palavra de Deus, é como se ela se sente em casa na tua vida. Então a palavra de Deus, ela enriquece a vida. Essa palavra de Deus, a Bíblia, foi o livro mais perseguido da história. Milhões e milhões e milhões de livros da Bíblia já foram queimados. Na época do Iluminismo, os filósofos diziam que a Bíblia ela não suportaria, ela não permaneceria depois daquela geração. E a Bíblia está aqui até hoje, porque ela é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Então, o autor começa dizendo, nós estamos falando sobre o Espírito Santo e a Bíblia. O Espírito Santo é a palavra de Deus. Então, qual é a relação disso? A primeira coisa que a gente tem que dizer nessa relação é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, a palavra de Deus impera em seu coração. Habitar ricamente. A palavra de Deus habita ricamente, ou seja, a palavra de Deus impera no meu coração. A palavra de Deus impera na minha vida. A palavra de Deus não é só para ficar aberta lá em cima de um móvel, né? Tem gente que vai lá, bota no Salmo 91 a Bíblia aberta. A Bíblia não é pé de coelho. A Bíblia não é ferradura. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela tem que imperar no nosso coração. A Bíblia nós precisamos ter paixão por ela. Eu quero perguntar a você que está aqui nessa noite, o que a Bíblia representa para você? O que a Bíblia tem representado para a sua vida? Habitar ricamente. A Bíblia é ter paixão pela Bíblia. Pensa num assunto aí que você tem paixão.
Tem gente que conversa sobre futebol a noite inteira, e alguns vão falar a noite inteira chorando hoje, não é? Alguns passam tempos, outros têm paixão por geografia, e aí fala de geografia, fala, né? Alguns têm paixão por um determinado canal, que passa aquelas coisas lá de geografia, né, Ricardo? E aí fala com alegria, com paixão. Poderíamos passar muito tempo conversando, não é verdade? Tem paixão por informática, tem fala sobre computador o tempo todo. E sobre a Bíblia? Será que é só o futebol que habita ricamente no seu coração? Será que é só a informática que habita ricamente no seu coração? Será que é só qualquer que seja o assunto, mas aqui está falando a Bíblia, a palavra de Deus, habitar ricamente, ocupar um lugar especial? Eu posso ficar horas falando. A palavra de Deus habite, ou seja, a palavra de Deus seja encarnada na vida. A palavra de Deus, significa, quando ela habita ricamente, que a nossa conduta vai ser governada pela palavra de Deus. Vou dizer uma coisa para você: independente de quem você seja, independente do que você crê, independente da sua cultura, todos nós, a nossa conduta é governada por alguma coisa. Todos nós. Você que está me ouvindo aqui, sua conduta é governada por alguma coisa. Tem alguma coisa que governa a sua conduta. Pode ser os princípios que você aprendeu desde criança, uma filosofia que você abraçou, conceitos éticos que você tem, uma ideologia. Mas o apóstolo está dizendo aqui que quando nós somos cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus governa a nossa conduta. Meditamos nela dia e noite e faremos todo o esforço para não desviarmos dela, nem para a direita, nem para a esquerda, com a ajuda e cooperação do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é impossível obedecer a palavra de Deus. Só o Espírito Santo. Hoje de manhã nós falamos sobre a Bíblia, quando nós falamos que é o Espírito Santo quem sonda as profundezas de Deus e da palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz com que as verdades dessa palavra nós possamos enxergar como ela se aplica à nossa vida. Só o Espírito Santo pode fazer como que essa palavra faça sentido para nós. Não é a nossa cultura, não. Hoje de manhã, Paulo, através da primeira carta ao Coríntios, falou que não é a sabedoria desse mundo o que faz com que isso, com que a palavra de Deus ganhe sentido para nós. É a sabedoria que vem de Deus, é estar cheio do Espírito Santo. Então a palavra de Deus habitar ricamente, ela produzir vida. Aliás, a palavra de Deus, ela produz vida eterna. João, capítulo 5, versículo 27, diz que aquele que crê nessa palavra terá vida eterna. A palavra de Deus regenera, a palavra de Deus liberta. Aquele que conhece essa palavra encontra nela liberdade, libertação. Quem permanece nessa palavra prova o amor de Cristo. Quem pratica essa palavra alicerça a sua vida sobre a rocha. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 7, que quem não alicerça a sua vida sobre a palavra de Deus, constrói a sua vida sobre areia. E areia é um fundamento fraco, areia é um fundamento falso, e quando a tempestade cair, essa casa vai ruir. Se você quer ter uma vida alicerçada sobre a rocha, bem alicerçada, você precisa permitir que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração. Ricamente, não é pobremente, é ricamente. Nós vivemos uma pobreza espiritual.
e vivemos uma pobreza, sabe por quê? Porque a palavra de Deus habita no teu coração pobremente, irrelevantemente. A palavra de Deus tem que habitar no nosso coração ricamente. Então, tendo sede dessa palavra, buscando essa palavra. Então a primeira coisa é isso, é esse desejo. O Espírito Santo vai fazer com que você se aproprie dessa palavra, porque Ele trabalha aqui nisso, Ele é indispensável, Ele quer que você esteja cheio da palavra, porque quanto mais você busca o Espírito Santo, mais te enche da palavra, e quanto mais busca a palavra, mais te enche do Espírito. Segunda coisa que eu quero pensar sobre o Espírito Santo é a palavra nessa noite. Uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa cheia da palavra de Deus, onde a palavra de Deus habita ricamente nela, ela é uma pessoa que fortalece relacionamentos. A palavra de Deus diz aqui o seguinte: habite ricamente a palavra de Deus. Aí vai dizer assim: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Ou seja, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, você será uma pessoa que vai fortalecer relacionamentos. Relacionamentos são indispensáveis na vida. O ser humano, ele é social. O ser humano, ele vive em comunhão. O ser humano, sem relacionamento significativo, ele se sente só, mesmo rodeado de pessoas. Porque nós precisamos de relacionamentos significativos. E aqui ele diz que quando a palavra de Deus habita ricamente na nossa vida, nós temos um falar que abençoa. Ele diz aqui que quando a palavra de Deus habita ricamente em nós, e a palavra, nós ensinamos uns aos outros, nós aconselhamos uns aos outros, nós fortalecemos uns aos outros. Uma pessoa cheia de sabedoria, ela é uma pessoa que ela vai ser uma bênção na vida dos outros. Ela vai fazer com que os relacionamentos deem vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode ter uma bênção muito grande, estimulando. Um dia desse eu estava lendo uma ilustração, já no diário de 2014, eu não sei se eu vou me lembrar bem dessa história, mas uma mãe perguntou para o filho: meu filho, qual é a parte mais importante do seu corpo? Aí o filho disse: são os meus pés. Aí a mãe falou: mas tanta gente que sem pé faz tanta coisa. Aí no outro dia, e a mãe perguntou de novo: meu filho, qual é a parte mais importante do corpo? Aí disse: já sei, não são os pés, são os olhos. Mas a pessoa sem olhos, tem tanta gente que não enxerga e faz tanta coisa. Aí falou: mamãe, agora a senhora que vai ter que me dizer qual é a parte mais importante do corpo. E a mãe falou assim: eu vou te responder na hora certa. E a mãe ficou aguardando um momento para falar para aquele menino. Aí naquela semana, o vovô tão querido daquele menino, o vovô que ele tanto amava, faleceu. Aí a mãe disse: meu filho, o que você acha? Qual é a parte mais importante do corpo? Disse: a parte mais importante do corpo são ombros. Porque muitas vezes, para fortalecer relacionamento, você precisa ser um ombro para o outro. Você precisa oferecer o seu ombro, ser um instrumento de bênção. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros de forma sábia. Quem é rico da palavra de Deus, quem é cheio do Espírito Santo, vai ser sempre um ombro.
onde as pessoas podem encontrar estímulo, onde as pessoas podem encontrar amor, onde podem chorar, onde podem ser consoladas. Quem é cheio do Espírito Santo não sai por aí falando qualquer coisa. Se a tua vida, você tem enfrentado muitas dificuldades na tua casa, no teu trabalho, onde você tem passado, porque você sai por aí falando qualquer coisa, saiba que você precisa ser cheio do Espírito Santo e a palavra de Deus habitar ricamente no teu coração. Porque se isso acontecer, você vai ensinar, você vai aconselhar com sabedoria. Diz a palavra de Deus. Cheio da sabedoria divina. E aí, irmão, quando cada um de nós é assim, a igreja se torna um lugar de cura. A igreja se torna uma comunidade terapêutica. A igreja se torna um lugar onde há encarnação da graça de Deus. Libertadora, consoladora. É uma comunidade saudável, sólida e bem-sucedida. A igreja só será uma comunidade sólida, saudável, bem-sucedida, quando é composta de membros, de pessoas cheias do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, para fortalecer os relacionamentos. Uma igreja assim é uma igreja cheia de ombros. Tiago diz que essa sabedoria que nós aconselhamos uns aos outros é o Espírito Santo que derrama sobre nós. Ele diz que essa sabedoria que vem do alto, diz Tiago, ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial e sincera. Amém? Então preste atenção. Quero que você vá me acompanhando. Primeira coisa sobre o Espírito Santo e a Bíblia é que o Espírito Santo de Deus, ele quer que as suas atitudes sejam governadas pela palavra de Deus. Que em seu coração impere, não a sua filosofia de vida. Que no seu coração impere, não sua ideologia de vida. Que em seu coração impere, não apenas os seus desejos, mas que seu coração impere a palavra de Deus. Que ela habite ricamente na sua vida. Segunda coisa, a relação da Bíblia com o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia da palavra de Deus. Ela vai ser uma bênção na vida dos outros. Você vai ser uma bênção na vida do seu irmão, da sua irmã. Você vai ser uma bênção na vida da sua família. Você vai ser uma bênção por onde passar, porque a Bíblia diz que a pessoa cheia dessa palavra, cheia do Espírito Santo, ensina e aconselha, cheio de sabedoria. É bênção, é canal de Deus. E com isso a igreja, com a soma desses crentes, a igreja se torna uma comunidade viva, uma comunidade terapêutica, um lugar de consolação, um lugar de estímulo, uma comunidade formada de pessoas estimuladoras, confortadoras, encorajadoras, amáveis, compreensivas, cheias de misericórdia, cheias de bom fruto, imparciais e sinceras. Louvado seja Deus. Terceira coisa que esse texto nos ensina é que a vida cheia do Espírito Santo e cheia da palavra de Deus, uma vida onde a Bíblia habita ricamente, é cheia, é uma vida que cultiva o louvor. A gente cultiva muita coisa na nossa vida. Quanta gente cultiva o medo, quanta gente cultiva complexos, quanta gente cultiva sentimentos negativos,
Mas ele está dizendo aqui que quando a Bíblia habita ricamente em nós, quando nós somos cheios do Espírito Santo, além de aconselhar e ensinar com sabedoria, cantem salmos e hinos e cânticos espirituais. Ou seja, ele está dizendo que é uma vida que cultiva o louvor. É um viver alegre. É a expressão de uma alma redimida, porque ele diz que esse louvor é com ações de graças. A Bíblia diz que é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo, manifestar de manhã a sua benignidade e todas as noites a sua fidelidade. Salmos 92, 1 e 2. Então, uma vida que cultiva o louvor está sendo uma expressão de louvor. O louvor não é apenas uma coisa que eu faço na igreja. Não se iluda com isso. Louvor não é apenas o que eu faço na igreja. O louvor é um estilo de vida. O louvor é um estilo de vida de quem? Em quem a palavra de Deus habita ricamente, cheio do Espírito Santo. Estilo de vida. Teu estilo de vida é de louvor? Então, os cânticos devem ser sinceros, não só da boca para fora. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Muitas vezes o nosso louvor não faz sentido para nós mesmos, porque nós não estamos no coração com a palavra de Deus que estamos cantando no louvor. Você canta que Deus é grande, mas isso no seu dia a dia não faz sentido, porque você não lida com Deus como se fosse grande. Você canta através do louvor que com Ele você vai romper em fé, mas a sua fé não é suficiente para enfrentar nenhum tipo de adversidade na vida, e quando a primeira adversidadezinha vem, você já não consegue enfrentá-la. A palavra de Deus tem que habitar ricamente no coração para ser um louvor sincero, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Então, outra coisa que o Espírito Santo, o relacionamento do Espírito Santo, a Bíblia vai fazer conosco, é que nossa vida ganha um estilo de louvor, a nossa vida cultiva louvor. Quarta coisa, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa onde a palavra de Deus habita ricamente no coração dela, cultiva a gratidão, cultiva o louvor e cultiva a gratidão. Quando nós estávamos falando em cultivando louvor, deixa eu voltar um pouquinho. Vocês se lembram de Paulo e Silas? Que estavam presos, torturados, com o corpo todo sangrando. E quando meia-noite houve um terremoto ali, o que eles estavam fazendo? Murmurando, reclamando, mas estavam ali chateados. Foi isso? Não, a Bíblia diz que eles estavam cantando louvores. Sabe por quê? Porque para eles eram homens cheios do Espírito Santo. Eles eram homens ricos, a palavra de Deus habitava ricamente neles. E aí, mesmo ali, debaixo de tanta tortura, presos, eles podiam louvar a Deus. Louvar a Deus mesmo que seu time caia para a segunda divisão. Louvar ao Senhor. Agora, o quarto aspecto nessa relação Bíblia e Espírito Santo é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, onde a palavra de Deus habita nela ricamente, ela cultiva a gratidão. 19, esse versículo que nós acabamos de ler, ele vai, esse versículo 17, está dizendo, ou 16, ele disse: cânticos espirituais com gratidão. Com gratidão.
Olha para mim que eu quero falar uma coisa para você. Um coração ingrato jamais será cheio do Espírito Santo. Fica fria aí, minha filha. Um coração, deixa lá, olha para mim aqui. Nada pode dar tua atenção agora. Pastor Russell Shedd, no livro dele do comentário de Colossenses, sabe qual foi o título que ele deu a esse texto? Segredos para uma vida bem-sucedida. O seu chefe não é qualquer um não, tá? O segredo de uma vida bem-sucedida. Eu estou pegando esse texto, que ele é paralelo de Efésios, para falar sobre a relação entre o Espírito Santo e a Bíblia, a palavra de Deus. Não deixa nada tirar a tua atenção, não. Um coração ingrato não será cheio do Espírito Santo. Ingratidão se manifesta de várias maneiras. Ingratidão se manifesta em murmuração. Se você vive murmurando, você é uma pessoa ingrata. Pessimismo, amargura. Tem gente que ao invés de cultivar gratidão, cultiva amargura no coração, cultiva murmuração, cultiva pessimismo. Um coração grato rende graças a Deus, mesmo quando não entende o que está acontecendo. Eu, ao longo da minha vida como pastor, lidei com muita gente que eu ia lá, na situação que aquela pessoa estava, levar uma palavra de consolo, levar uma palavra de estímulo, levar uma palavra abençoada para aquela pessoa, e eu é que era abençoado, eu é que fui abençoado. Quantas vezes? Porque eu encontrei ali um coração grato, mesmo não entendendo o que estava acontecendo, era um coração grato a Deus, um coração grato crê na soberania de Deus, um coração grato crê que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Eu contei para vocês já em alguns momentos atrás que eu assisti na internet um sermão do pastor Augusto Nicodemos, de São Paulo, e ele contou uma história interessante, não sei se verdadeira ou se é só uma ilustração, mas um camarada sofreu um acidente e ele teve que colocar uma prótese, porque parte da perna dele ele perdeu naquele acidente, perdeu parte da perna, e ele ficou muito triste, muito abatido. E ele esse rapaz se tornou um missionário. Ele foi trabalhar num trabalho pioneiro na África. E chegou lá, ele se deparou, ele foi enviado num lugar que ninguém ainda tinha chegado, e ele chegou como missionário. E aí então, quando ele chegou lá, era um grupo de canibais, que gostava de fazer um cozidinho de carne humana, um humano assim, bem assadinho na brasa. E aí prenderam ele, levaram aquele missionário, e ali, quando ele chegou diante daquele chefe ali do grupo, o chefe olhou e falou assim: vou fazer o seguinte, vamos ver se a carne dele é boa mesmo. Por favor, chamou, vai lá com essa faca aqui, vai lá na perna dele, na batata, corta uma lasca da perna dele para eu provar. O camarada foi lá, cortou um pedaço e veio. Aí, quando ele começou, falou assim: mas que carne horrível, que gosto de borracha. O cara cortou um pedaço da prótese. Comeu, disse: manda esse cara embora, solta, dispensa, porque essa carne aí está muito ruim. Aí aquele camarada falou: eu reclamei tanto disso, e foi isso que salvou a minha vida. Foi essa perna mecânica que um dia eu reclamei tanto, ela salvou a minha vida. Um dia,
aliás, melhor dizendo, todos nós temos incontáveis razões para cultivar um coração grato. Dali em diante, aquele rapaz cultivou um coração grato. Todos nós, você que está aqui, todos nós temos incontáveis razões para termos um coração grato a Deus. Incontáveis. Só você começar a deixar a palavra de Deus habitar em você, você começar a se encher do Espírito Santo, Ele vai revelando para você coisas, você vai passar a ter uma vida diferente. O que faz a diferença na vida de uma pessoa, presta bem atenção para mim, olha para mim. Eu não sei como é a sua vida, não sei como você anda, onde você vive, mas saiba de uma coisa, que o que faz diferença na vida de uma pessoa não é a cultura dela, não é o dinheiro dela, não é a casa que ela mora. O que faz diferença é o Espírito Santo habita nela. Toda a diferença vai acontecer quando você permitir que o Espírito Santo habite em você. E ao permitir que o Espírito Santo habite em você, você também permitir que a palavra de Deus habite ricamente. Isso vai fazer muita diferença. A sua vida será muito, mas muito diferente para melhor. A sua vida será uma vida com sentido, e você vai acontecer coisas com você que só Deus poderia fazer. Você vai muito além dos teus limites, porque vai acontecer coisas que você vai dizer: mas gente, como é que isso aconteceu? Como é que pode acontecer? Só Deus podia fazer isso. Um crente ou uma pessoa em que a palavra de Deus habita ricamente não vive como um derrotista nem como um amargurado. Se você vive como um derrotista ou como um amargurado, você precisa permitir que a palavra de Deus habite ricamente em você. Que o Espírito Santo encha a sua vida. Uma pessoa com a palavra de Deus imperando em nossos corações, seremos como Jesus. Uma personalidade alegre e sempre agradecidos em nossos corações. Era assim que Jesus vivia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo e da palavra de Deus achará o que lhe agradecer, mesmo diante das piores situações. Uma pessoa cheia do Espírito Santo e a palavra de Deus habitando ricamente nela, ela achará o que agradecer, mesmo nas piores situações. Quinto e último. Então nós já falamos o que aqui hoje? Que uma pessoa cheia do Espírito Santo e cheia da palavra de Deus é uma pessoa onde a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus impera na sua vida, impera no seu coração. E a sua conduta é governada por essa palavra. Depois também falamos que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma bênção dos relacionamentos. Ela facilita os relacionamentos, ela fortalece os relacionamentos, ela abençoa por relacionamentos, ela deseja relacionamentos. Que sai da sua boca abençoa, ela tem ombros para oferecer. Também vimos que uma pessoa cheia do Espírito Santo cultiva o louvor. O louvor passa a ser um estilo de vida para ela. E uma pessoa também cheia do Espírito Santo e a palavra de Deus nela, ela cultiva um coração grato. Ela cultiva não um coração amargo, não um coração tristonho, não pessimismo. Ela cultiva não amargura, mas cultiva a gratidão. É um coração grato. Um coração ingrato jamais será cheio de Espírito Santo. Último,
uma pessoa em que a palavra de Deus habita ricamente, vive um cristianismo integral. Vou encerrar com esse ponto e queria também chamar a sua atenção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da Bíblia, da palavra de Deus, vive um cristianismo integral. O que é um cristianismo integral? Não é um cristianismo seccionado. Não é uma pessoa que aplica o cristianismo num lugar, mas não aplica o outro. O texto diz aqui que tudo o que fizerem, versículo 17, seja em palavras, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Tudo, tudo, tudo. Ele não está dizendo parte do que fizerem. Façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus. Mas ele diz que uma pessoa rica, cheia da palavra de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, vive um cristianismo integral. Em todos os lugares. Não há contradições entre as suas palavras e suas ações. Essa semana eu conversei com alguém e ela disse que estava evangelizando um colega, e ela tinha 2 colegas de trabalho que eram cristãos, e ela disse assim: não quero ir para a igreja agora não, eu não quero, porque se eu for para a igreja agora, talvez eu queira ser uma crente igual fulano. E para ser uma crente igual fulana, eu prefiro não ser uma crente. O pior disso é que não são poucas pessoas que falam isso. A pessoa que fala isso está equivocada. Porque um dia, eu e você, nós vamos comparecer diante de Deus e nós não vamos dar conta pela atitude de ninguém, nós vamos dar conta pela nossa. Se você não está indo a Jesus por causa do mau testemunho de um crente que não vive o cristianismo integral, que na igreja ele é uma coisa e no trabalho é outra, que na igreja ele é uma coisa, na família é outra, não deixe de ser crente por causa desse crente, que você tem que ser um cristão por causa de Cristo, e não por causa de ninguém, porque foi Cristo que morreu por você. Foi Cristo que deu a vida por você. E sem Cristo nós estamos irremediavelmente perdidos. Quando você comparecer diante de Deus, Deus não vai te perguntar quem te impediu de receber a Cristo. Deus vai te perguntar o que você fez com a oportunidade que teve de seguir a Cristo. Mas o que ele está dizendo aqui é que quando uma pessoa tem a palavra de Deus habitando nela, ela vive um cristianismo integral. Sabe o que é cristianismo integral? É você entender que tudo é sagrado, porque tudo pertence a Deus. A Bíblia diz que do Senhor o mundo é o mundo e tudo que nele há. Tudo é de Deus e tudo pertence a Deus. Seu filho é de Deus antes de ser. Seu trabalho é de Deus antes de ser o Deus que te deu para você administrar. Sua empresa, se você é patrão, está aqui, ela em primeiro lugar é de Deus e Ele que te deu para você organizar. O seu serviço é de Deus, Ele que te deu. A sua esposa, antes de ser sua, é de Deus, foi Deus que te deu. O seu esposo, a sua casa, os seus bens, tudo é de Deus. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há, tudo é sagrado. Quando a gente começa a diferenciar o que é sagrado e o que não é sagrado, igreja lá é sagrado, no meu trabalho não é sagrado, então eu já começo a não ter mais um cristianismo integral. Seu trabalho é sagrado, sim, é sim. Então o que acontece? Nós passamos a ver tudo como sagrado, e aí nós vamos ter temor a Deus, santidade de Deus, vamos encarnar a palavra de Deus onde quer que estejamos. Aí, presta bem atenção, porque tem gente que não entende esses textos quando Paulo fala de submissão à mulher, mas ele vai dizer
que o primeiro lugar, presta atenção, onde você tem que viver um cristianismo integral é na sua casa. Ele diz: vós mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Vós marido, amai a mulher como Cristo amou. Isso era algo completamente novo. As mulheres devem dar graças a Deus por isso aqui, porque naquela época a mulher era nada. O marido fazia o que queria. O marido podia divorciar, a mulher não podia. A mulher era um objeto. E é revolucionário o que o Paulo diz. Marido, que negócio é esse? Você tem que não tratar sua mulher como objeto, mas amá-la como Cristo amou. Sabe o que ele está dizendo? Mulher, seja submissa. Sabe qual é a verdade central disso aqui? A verdade central é que ele está dizendo assim: quem é rico da palavra de Deus, quem é cheio do Espírito Santo, vive o cristianismo integral. E o primeiro lugar para viver o cristianismo integral é dentro da sua casa. Vós marido, vós mulher, vós filhos. Tem palavra para os três. Ele está dizendo isso. Então, o efeito prático de todas as leis e costumes matrimoniais da antiguidade era que o marido se transformava num ditador indiscutível, e a mulher, ela era um pouco mais que uma serva para criar seus filhos e servir nas necessidades do marido. Era só isso. Mas o efeito do cristianismo na vida daquelas famílias, o efeito da palavra de Deus habitar ricamente mudou isso. E o casamento tornou o quê? O casamento, depois do cristianismo, se tornou uma cooperação, se tornou um companheirismo. Quando ele está dizendo: vós mulheres, sejam submissas, vós maridos, amai como Cristo amou, ele está falando em cooperação e companheirismo. Casamento não se realiza para mera conveniência de um dos dois. Paulo está dizendo: marido, já não é mais para a tua conveniência. Ele está dizendo: marido e mulher agora é para que vocês se completem mutuamente na vida. Então, um casal cristão é um casal que vive assim, companheirismo e cooperação. Companheirismo e cooperação. Companheirismo e cooperação. As mulheres submetem seus maridos. Maridos, amem com esse amor abnegado que Cristo amou. Presta atenção. Cristianismo completo começa em casa. Segundo, ele vai dizer: vós filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Um filho cheio do Espírito Santo, um filho onde a palavra de Deus habita nele, ele vai tratar os seus pais de uma maneira respeitosa. Como você trata seus pais reflete o que a palavra de Deus é para você. Como você trata seus pais reflete como a palavra de Deus é para você. Outra coisa importante, ele está falando de autoridade. Pai e mãe são autoridades. Uma pessoa cheia do Espírito Santo e rica da palavra sabe lidar com quem tem autoridade sobre ele. Presta bem atenção nisso, porque isso é sério. O que Paulo está falando aqui é como viver o cristianismo integral. E viver o cristianismo integral inclui viver, em primeiro lugar, na sua casa, na sua família. Tem que haver cooperação e companheirismo. Tem que haver obediência. Tem que haver submissão. Como você está lidando com quem tem autoridade sobre você? E pai, nunca esqueça, pai, que um homem rico da palavra de Deus vai assumir seu papel de pai. Quando ele diz: pai, não provoqueis vossos filhos, não provoqueis a ira, ele está dizendo que um pai rico da palavra, cheio do Espírito Santo, vai saber educar o seu filho.
Você sabe que essa bagunça que está na nossa sociedade, essa bagunça, que hoje nós fomos horrorizados com o que nós vimos acontecer em Joinville, quem viu? Um jogo de futebol onde as pessoas quase que se mataram. Nossa sociedade, aquilo ali é um pouco reflexo da nossa sociedade. Sabe por quê? Porque muitos pais não estão sabendo educar seus filhos. E quando eu estou falando do pai, eu estou falando do pai macho, do marido, do pai homem. Nunca vivemos uma sociedade de homens tão fracotes como essa que nós estamos vivendo. Um homem cheio do Espírito Santo, rico da palavra de Deus, não vive empurrando a responsabilidade para a esposa, mas assume a sua missão, o seu papel de educar. Isso é cristianismo integral. Isso é cristianismo integral. Aí ele vai falar que nós precisamos viver um cristianismo genuíno, verdadeiro, nas nossas relações sociais. Aí ele usa qual aqui? Qual era a principal relação social do tempo que Paulo escreveu? Escravo e patrão. E aí ele então fala dessas duas coisas. Ele diz: olha, vocês que são escravos, façam o trabalho como se estivesse fazendo para o Senhor. Sabe por quê? Porque lá no seu trabalho, lá no nosso trabalho, as pessoas só vão ver Cristo em nós se nós estivermos lidando com o nosso trabalho como se fosse para o Senhor. Ninguém vai ver Cristo através de você no seu trabalho se você não agir assim no seu trabalho. Você tem que fazer o melhor, como se estivesse fazendo para Cristo. Aí as pessoas lá vão começar a ver Cristo através do que você faz no seu trabalho. Ele fala também do patrão. E então o que ele fala aqui sobre o patrão nos versículos seguintes? É que ter um cristianismo integral é não ser injusto, não ser explorador, porque você tem que ver que o seu negócio também é para Deus. A sua empresa, antes de ser sua, é de Deus. Foi Deus que lhe deu para administrar. A doutrina cristã do trabalho é que o patrão e o empregado trabalham igualmente para Deus. E que, portanto, a recompensa real do trabalho não é calculável em moedas terrestres, mas sim algum dia de Deus. Deus mesmo dará a recompensa, ou reterá a recompensa. Deus não vai dar recompensa para todo mundo. Para alguns ele vai dar. O que diz aqui a palavra? Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. E não haverá exceção para ninguém, nem para patrão, nem para empregado. Então olha que coisa interessante esse texto. Eu confesso que esse tópico desse sermão me empolgou quando eu estava preparando. Ele está falando que quem ricamente tem a palavra de Deus, quem é cheio do Espírito Santo, vai viver um cristianismo integral. Não vai ter um cristianismo seccionado, que você num lugar age como crente, no outro lugar não age como crente. Num lugar é de um jeito, no outro lugar é de outro jeito. Não, ele vai dizer: isso começa na sua casa. Marido e mulher, onde a palavra de Deus habita ricamente, eles vão ser cooperadores, vão ser companheiros. Filhos, onde a palavra de Deus habita ricamente, é cheio do Espírito Santo, vai saber lidar com quem tem autoridade sobre ele. E nós vamos saber lidar com quem tem autoridade sobre nós em todas as áreas da vida. Mas ele vai mais, ele disse: olha, viver o cristianismo de forma integral é vivê-lo nas nossas relações sociais. E aí ele usa o patrão e o escravo, porque é o tempo dele. Hoje ele usaria outra. Mas qual é a lição que está aqui? É que, como empregado, você deve fazer o seu trabalho como se faz para Cristo. E quando você vê, faz assim, as pessoas veem Cristo em você. Quando você, como patrão,
você faz como se estivesse fazendo para Deus, você não vai ser injusto, você não vai explorar. E as pessoas também vão ver através do seu trabalho a pessoa de Cristo. Meus irmãos, veem como vale a pena ser um crente em Jesus Cristo. Como o Espírito Santo de Deus, como a palavra de Deus transforma toda a nossa vida. Habite ricamente a palavra de Deus em vocês. No texto paralelo ele diz: sejam cheios do Espírito Santo, porque elas são inseparáveis. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. Então, deixa a palavra de Deus imperar no teu coração. O que tem imperado no teu coração? O que está imperando na sua vida? O que é que está governando a sua conduta? O que Deus está dizendo para você hoje é que deixa Ele, deixa o Espírito Santo te governar pela palavra dEle. Pela palavra dEle. Ele está dizendo que quando nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós, vivemos cheios do Espírito Santo, nós seremos pessoas relacionáveis, amáveis, tratáveis, imparciais, receptivas, íntegras. Nós seremos uma bênção, nosso falar vai abençoar, nossa vida vai abençoar. Eu vou ser um agente de consolo, eu vou ser um agente de estímulo, eu vou ser um encorajador. É isso que o Espírito Santo de Deus, esse Deus pode fazer na sua vida. Deus também pode transformar a sua vida seca, infértil, cheia de medo, pessimismo, amargura, tristeza, e o Espírito Santo habitando em você vai transformar a sua vida no estilo de louvor. Você vai cultivar o louvor. Ele vai transformar você numa pessoa, ao invés de pessimista, ao invés de tristonha, ao invés de acabrunhada, uma pessoa que vai cultivar uma atitude de gratidão, vai parar de ser murmurador. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mas você precisa permitir que o Espírito Santo ocupe o lugar dele na sua vida. O Espírito Santo quer habitar em você, o Espírito Santo quer estar pleno em você, o Espírito Santo quer governar, dirigir a sua vida. E ele vai dizer que uma pessoa, quando ela permite que o Espírito Santo habite nela, ela vai vivenciar, quando ela é cheia do Espírito Santo, quando ela é rica na palavra de Deus, ela vai ser um cristão e exercer o cristianismo completo, um cristianismo integral. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu recebo isso? Vocês que estão aqui nos visitando, percebem que em um momento eu falei o nome da Igreja Batista? Eu estou falando do Espírito Santo, é coisa muito mais séria. A igreja é uma consequência. Esses dois que foram batizados hoje, eles se identificaram com a nossa igreja, eles estudaram a Bíblia e viu que a nossa doutrina bate com a Bíblia, e escolheram a igreja. Mas primeiro, antes de definirem a igreja, eles deixaram o Espírito Santo habitar neles. O primeiro passo é deixar o Espírito Santo habitar. Como é isso? Efésios 13, Paulo diz assim: os que ouviram a palavra da verdade e creram nessa palavra foram selados no Espírito Santo. Você precisa crer. Crer no Evangelho. Crer em Jesus. Crer que Jesus morreu na cruz em seu lugar. Crer que Jesus é aquele único que pode acertar o nosso relacionamento com Deus. Jesus é o único que pode me colocar no lugar certo diante de Deus, mas nada nem ninguém. Não se iluda com isso. Nós fomos criados para estar perto de Deus. Um homem longe de Deus pode ter o que for, pode ganhar todo o dinheiro do mundo, vai ser infeliz. E o que eu quero dizer que feliz é que você pode até ser feliz aqui. Tem gente alimentando uma felicidade aqui, mas ela não vai perdurar na eternidade. Não vai perdurar na eternidade.
A única maneira de ter uma felicidade aqui que perdure na eternidade é Jesus pegar você e colocar você no lugar certo, perto de Deus. Isso vem quando você crê em Jesus. Diga: Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu por mim. Eu reconheço que meus pecados me afastam de Ti, mas eu quero estar no lugar certo. Eu quero estar perto de Deus e crer que Jesus morreu no seu lugar e render-se a Cristo, entregar a sua vida a Ele. Aí o Espírito Santo habita em você e a partir dali vai ser um processo. Aí você vai se enriquecendo da palavra, vai se enriquecendo da palavra. Aí a palavra vai fazendo tudo isso que eu falei hoje aqui na sua vida. Tudo isso. Mas começa por esse primeiro passo. Primeiro passo. Eu queria convidar todos reverentemente para ficarmos em pé. Eu batizei hoje aqui 2 pessoas que deram esse passo. Vou batizar mais algumas semana que vem. Eu dei esse passo quando era um adolescente. Quando eu dei aquele passo, dizendo: eu reconheço que preciso estar no lugar certo. Prestem bem atenção aí para mim. Você tem alguém aqui hoje que quer dar esse passo de fé? Dizendo: eu quero também isso para a minha vida. Eu quero viver isso. Eu quero que a palavra de Deus habite. Se você nessa noite reconhece que está imperando no teu coração, não é a palavra de Deus, não são os ensinamentos de Deus, não é Deus, não é o Espírito Santo, mas você quer dar esse passo. Eu dei esse passo um dia na minha vida, um passo de fé. Eu convidei Jesus para entrar na minha vida. Eu creio em Jesus. A Bíblia diz que aquele que crer será salvo. Paulo diz que quando a gente ouve e crê, o Espírito Santo entra na nossa vida. Nós recebemos o Espírito Santo. E aí podemos a partir daí sermos enriquecidos com a palavra. Tem alguém nessa noite que quer dar esse passo de fé? Depois de tudo que eu ouvi, que eu quero dar esse passo de fé na minha vida. Eu também quero crer em Jesus, eu quero receber Jesus, eu quero me render a Jesus. Quer fazer isso agora? Eu quero te convidar para tomar essa decisão. Pastor, eu sou um crente em Jesus, mas eu não tenho feito da vida, o estilo da minha vida não é de louvor. Eu não estou cultivando louvor no meu coração. Só para mim olhando, pessoal, só para mim. Deixa o Espírito Santo falar para você. Não endureça o seu coração. Mas a palavra de Deus não tem habitado ricamente em mim. A minha vida não tem sido um estilo de louvor. Eu não tenho cultivado a gratidão. A minha vida não tem sido governada pela palavra. Ou eu tenho vivido um cristianismo parcial, não integral. Mas hoje, o Espírito Santo falou para mim. E a partir de agora, eu quero que o que foi pregado hoje aqui se torne realidade na minha vida. Eu sou um crente. Não tem sido realidade, mas eu quero que a partir de agora seja. Eu quero a palavra de Deus habitando ricamente em mim. Eu quero a palavra de Deus governando. Eu tenho sido governado por outras coisas, mas eu quero a palavra de Deus. Eu quero viver uma vida, cultivar a gratidão. Eu não quero mais viver um cristianismo parcial, mas integral. Você, crente em Jesus Cristo, quer tomar essa decisão hoje aqui? Então fique aqui do meu lado esquerdo. Pode sair do seu lugar. Se o Espírito Santo falou para você, não fique no seu lugar. Vem, pode vir. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós nos apresentamos a Ti, Senhor, para pedir por essas vidas que vieram aqui entregando o coração a Jesus, se rendendo a Jesus. Oh Pai, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, Senhor Deus, e que elas vivam uma vida de acordo com a Tua vontade, que elas agora, Senhor, nada mais governe essas vidas a não ser o Teu Santo Espírito e a palavra do Senhor. Oh Deus, que elas vivam para louvar e bendizer o Teu nome, que se apresentem sempre com o coração agradecido, que sejam cheias de louvor, cheias do Espírito Santo, e por onde passar vivam intensamente a vida cristã.
Também abençoe a irmã Aline que está vindo aqui. Abençoe essa vida, Senhor. E que ela possa estar realmente buscando mais e mais. Ó Deus, completa essa palavra em cada coração. Completa, Pai. Faz com aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Que, Senhor, cada vida que está nesse culto aqui, essa palavra recebida, essa palavra acolhida que foi pregada hoje, possa produzir muitos e muitos frutos, muitos e muitos resultados. Nós falamos assim em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar pelo Vitor. Vitor, você agora vai receber o seu diploma, o seu certificado de batismo. Quem vai ter o privilégio de te entregar esse certificado? Meu pai. O Nilson Dias vem entregar aqui o certificado ao Vitor. Esse certificado, na frente, certificamos que Vitor Augusto Oliveira foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dia 8 de dezembro de 2013, pelo pastor Walter Fonseca de Oliveira, Igreja Batista do Caju. Fica aqui, Vitor. Quem são os convidados do Vitor? Fique em pé. Os convidados, a mãe, os parentes, amigos, sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Deus abençoe a todos vocês. Podem sentar. Vitor, qual é o seu convidado que você quer oferecer a palavra de Deus? Um exemplar da palavra de Deus? Ou dois? Então, quem é? Meu primo Marlon. Marlon, cadê o Marlon? Aí, Marlon, vem cá, Marlon. O Vitor quer te entregar um presentaço. Você não vai ganhar nenhum presente nesse Natal melhor que esse. Palavra de Deus. Deixa eu ver assim. Deixa eu ver só. E você, Vinícius? Quem vai entregar seu certificado? Minha namorada e minha mãe. Namorada e a mãe. Cada uma segura de um pontinho e entrega, né? Muito bem, então cada uma segura de um lado. Os caras são criativos, né? Deus te abençoe. Perguntei para o Vinícius assim: ô Vinícius, ficar na conversa lá no gabinete, e se o namoro acabar? Aí ele falou assim: o meu maior compromisso não é com ela, é com Jesus. Tá vendo? O maior compromisso é com Jesus. Amém? Muito bem. Quem você vai dar Bíblia? Como é que é o nome? Para o amigo Iago, seu amigo, vem, Iago. Ele quer te oferecer a palavra de Deus. Quem são os convidados do Vinícius? Fiquem em pé aí, os convidados do Vinícius. Muito bem. Tem gente lá na galeria, aqui embaixo. Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Amém? Faltou alguma coisa aqui ou fiz tudo que tinha que fazer? Fiz tudo? Deus abençoe. Vamos ficar em pé e vamos encerrar o culto dessa noite louvando ao Senhor com toda alegria, porque hoje nós batizamos, hoje nós pregamos a palavra, hoje ministramos a ceia. Bênção demais para um dia só, viu? Você que nos visita nessa noite, se você está procurando uma família espiritual, faça dessa igreja a sua família espiritual aqui em Curitiba.